E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? No vídeo de hoje, tá? Um amigo meu veio falar comigo perguntando: Vinícius, por que que a gente não consegue financiar? Eu quero criar um financiamento de um veículo e foi reprovado. Eu quero entender o porquê que foi reprovado. Tu consegue observar o meu registrato e verificar o que aconteceu? E eu falei: não, vamos dar uma olhadinha. Eu gostei bastante do tema e eu decidi fazer um conteúdo a respeito disso, não sobre financiamento, e sim sobre a leitura que tu tem que ter do teu CPF atual. Pra onde tu quer ir? Porque muitas pessoas acham que é só abrir, tirar, estando com o nome limpo. E não é bem assim. Claro que essa pessoa não achava isso, só pediu pra mim dar uma orientada em cima disso aí. Vamos lá. Primeiro caso, limpou o nome faz 30 dias. Esse primeiro momento, eu já vou aqui até destacar antes de mostrar o registrado. Quando a gente limpa o nome, a gente tem que maturar o CPF. Como assim? Estava com negativado há X tempos, há 2, 3, 4 meses, ou a tua dívida foi vendida para algum órgão de cobrança, um grupo de advocacia, você tem que entender que teu CPF despenca. Na hora que ele despenca, depois que tu regulariza a conta, ele não volta ao normal com força. Eu não estou falando daqui de SPC e Serasa, eu estou falando sobre o teu CPF nível Brasil, aonde tem registrado, tipo, tem outros birôs mais técnicos que apresentam, tem vários tipos de relatório também diferente, e não do Serasa. Então cada banco ele tem uma perspectiva diferente. Quando o teu CPF é sujo, e ele volta, tu pagou ele, ele tem uma maturação de 3 meses mais ou menos, onde o que tu tem que fazer nesses 3 meses? Nada. Tem que criar uma conta e essa conta trabalhar com ela para o teu CPF for restabelecido. Só que nesse caso, além disso, tem um ponto muito importante: o registrado. O que, que demonstra no registrado antes e depois? É isso que eu quero mostrar para vocês, porque ainda há um grande pecado em cima do CPF da pessoa, que é o grau de comprometimento bancário, de endividamento bancário. É isso que eu tento falar para vocês. Não é nada sobre tua renda ou qualquer outra coisa. Muitas pessoas não estão conseguindo fazer financiamento do Móvel Brasil porque tem a renda comprometida, sem saber. E isso é um ponto importante que eu tenho que destacar aqui e principalmente eu tenho que fazer tu entender sobre isso. Eu vou colocar a telinha agora do registrato. Um registrato inicial é como era o CPF dela e como o CPF está atual, tá bom? Ó, atualmente, como tá, na verdade, de janeiro a junho, como é que tava? Banco Inter, tava em dia, ó, 14 mil, isso aqui é a referência que tava pendente. Então, 14 mil de empréstimos a mercado, mas ela tava com dívidas vencidas. Ó, a pessoa tava com dívida aqui no Inter, tava no Bradesco, e agora, quando está em dívidas vencidas, a gente tem a parte de entrega de crédito, tá? Esse sistema deles aqui não é um sistema muito apreensivo, porque o vencida não quer dizer que está vencido. Tipo, vencida está dizendo que está vencido. Então pagou e liberou, ó. Só que como está desatualizado, isso aqui era as dívidas. A gente não sabe qual é que tinha e que não tinha, mas ó, Banco Paine, PicPay, C6 Bank, ó, dívidas vencidas e outras instituições. Então, esta parte aqui de vencidas de 2.600, isso aqui que estava comprometendo o CPF dela. Em alguma das instituições financeiras estava negativada. E foi isso que essa pessoa liberou. Olha, liberei, estou agora com o CPF limpo. Eu paguei a dívida. Mas se a gente olhasse aqui, ó, dia 1º do 6 a 6 do 6, ela tinha um comprometimento de 14 mil e algumas dívidas que estavam na barreira aqui do vencidas do registrado. Não quer dizer que está vencida ao ponto de já negativar. Quer dizer que no dia da prestação, o banco ainda não liberou a baixa ou liberou a baixa, só que não atualizou aqui no sistema. Então, necessariamente não quer dizer que a pessoa estava com essas dívidas pendentes, mas estava com um grau de comprometimento bancário bem alto, que a gente consegue olhar aqui, ó, aquisição de bens e outros bens, financiamento, ó, financiamento, limites de crédito sendo usado. Então, essa pessoa estava com bastante atividade. O que aconteceu pós limpar o nome? Vou te mostrar agora no próximo registrado. Esse aqui é o registrado atual, da 6 do 6 a 6 do 6. Continua com os mesmos 14 mil reais aqui que tu pode ver de referência, só que agora está mais atualizado. Então, mostra um crédito no Inter, falei muito rápido, no Bradesco, Banco Seguros, é tudo, ó, crédito pessoal consignatório. Ó, tudo crédito pessoal. Empréstimo, ó. Itaú também empréstimo. Se tu observar, por que que não está sendo liberado crédito para essa pessoa?
tem hoje R$ 14.000 a mercado. Então ela já pegou R$ 2.000 de empréstimo. Eu não sei aqui, porque não vai demonstrar para mim qual é o valor da prestação. Mais 2.800, mais e R$ 900, a gente não sabe quanto deu, mais Banco Seguro, 3.000, mais 6.000 do Itaú. Vamos botar que essa pessoa aqui tenha uma prestação de entre R$ 1.000 a R$ 1.200 mensais. Todo mês, através desses empréstimos, ou até pode ser até um pouco menor, ela tem essa prestação por mês de R$ 1.000, R$ 1.200. Qual é o salário? Vamos supor, eu não sei o salário da pessoa, mas a pessoa ganha R$ 4.000. Quando a gente vai fazer um financiamento de veículo, um financiamento de imóvel, o que vai ser prezado? Isso aqui vai ser jogado na cara. Olha, ela já tem 30% comprometido com empréstimos. Porque 4 vezes 3, 1.200. Vamos botar que a prestação é 1.200. Tu acha que o banco vai liberar um financiamento de veículo em cima de mais 30%? Tu acha que o banco vai comprometer 60% do salário dessa pessoa em financiamento de veículo ou imobiliário, mais os empréstimos que ela tem? Tu acha que o banco entende que ela tem que ter dinheiro para morar, para pagar conta 40%? Não, o banco vai dar a negativa. Então esse ponto aqui eu achei bem interessante eu trazer na ressalva para vocês, porque nem tudo é sobre nome limpo, e sim a tua renda, o que tu tem a mercado. Isso aqui é direitinho, tá mostrando para nós o que tem a mercado. 14.000, ó, 2.000 mais 6.000 mais 3.000, tem 14.000 já comprometidos que já foi utilizado, está em dia, mas não foi utilizado. Tem que pagar 14.000. Ah, se for um ano a prestação, vamos botar R$ 1.000, faltam 14 prestações. Como é que o banco vai abrir mais um financiamento a 30%? Então, o que que tu tem de conta hoje? Ah, mas eu tenho cartão de crédito. Também entra. Então, tu tem que estar sempre ligado no que tu tem de comprometimento, o que tu tem de dívida ativa para isso. Então, esse caso aqui é um exemplo de muitas pessoas têm hoje no mercado. É o quê? Elas têm um comprometimento já bancário, por isso que não há possibilidade de libertar outros produtos financeiros com outros bancos. Os bancos observam isso aqui. Não é sobre vir aqui, ai, não estou com nenhuma dívida vencida. Por que que o banco não me libera? Não tem dívida vencida nenhuma, mas em compensação, o teu grau de endividamento bancário é muito alto. Já compromete 30 a 35% da tua renda com o teu movimento. Eu não tenho mais como te liberar mais limite de cartão de crédito, te liberar mais financiamento de veículo, mais um financiamento imobiliário, porque tua renda atual já está comprometida só com empréstimo. Então, isso é o ponto importante. O financiamento imobiliário, de repente, até consiga receber, fazer, mas de um veículo já fica muito complicado se a prestação for alta. Então, uma prestação mais baixa é mais viável. Por isso que eles vão pedir entrada, de repente, para um financiamento. Ou, às vezes, não consegue nem aprovar. Deixa eu sair da tela. Então, é isso que eu quero falar para vocês, pessoal. Nem tudo é apenas não estou com dívida vencida, meu nome limpo. É todo esse ecossistema que eu tento mostrar aqui no canal que tu tem que estar ligado. O quantos cartões de crédito tem a mercado, o qual é a tua capacidade de se endividar muito rápido? O banco vai enxergar isso. O banco não é mais burro. Hoje o banco quer entregar crédito para quem realmente vai ter condições de pagar, não para quem está se aventurando. Então, esse vídeo é um parâmetro para te poder entender sobre isso e eu espero que realmente eu tenha te ajudado. Se sim, deixa o like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu!